Olá, boa tarde. Então, sejam bem-vindos a mais um evento do Heart of Agile Portugal no ano de 2023. O Heart of Agile Portugal, ele está associado ao movimento do Heart of Agile, que é um movimento internacional que foi criado por Alistair Cockburn, um dos co-signatários do Manifesto Ágil de 2001. E a ideia do Heart of Agile é, então, desmistificar a agilidade, é trazer realmente para aquilo que é o centro da agilidade, o coração da agilidade. Nosso movimento começou em 2021 e tem progressivamente, exponencialmente aumentado nossos números de eventos e os nossos participantes. Colocamos agora no chat, quem quiser saber mais informações sobre o Heart of Agile Portugal, por favor, siga no WhatsApp, no LinkedIn, em várias também das nossas redes sociais. Hoje nós temos um convidado, para mim, em especial, um convidado muito especial, Renan Viglione. Já o conheço, Renan, pelo menos há um ano, se eu não me engano. Já errei o nome dele muitas vezes, mas parece que agora foi, eu acho que descreveu, de ver aqui, parece que foi. Nós participamos de uma outra comunidade ágil, apresentamos o jornal do Agile Breaking News, dentro do Universo Ágil, toda sexta-feira, às 7h31 da manhã, do horário do Brasil. E hoje, o Renan, então, ele vem trazer para nós, do Heart of Agile Portugal, conhecimento sobre o Kanban, e ele vai falar um pouco mais sobre isso. Então, Renan, seja muito bem-vindo. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. É uma honra estar aqui com você. Acho que todos vamos aprender muito. Tenho certeza que todos vamos aprender muito com você hoje. Fique à vontade, o palco é seu. Agora eu vou passar a palavra para o Jorge, para que ele possa lhe apresentar um pouquinho. E depois pode começar, ok? Então, meu nome é Carla Barros e eu esqueci de me apresentar no início, peço desculpas, meu nome é Carla Barros Moacho, sou uma das coorganizadoras do Heart of Agile Portugal e agradeço a todos a vossa atenção. Jorge. Olá, boa tarde, Brasil, boa noite, Portugal. Sou o Jorge De Luca, também faço parte aqui do Heart of Agile. Bom, o nosso convidado de hoje é o Renan, que já atua em TI há mais de 10 anos, já possui larga experiência em agilidade, em gestão de mudanças, já atuou em grandes empresas como a MRV, TOTVS, Direcional, CIA, dentre outras experiências aí no mundo ágil. Atualmente, ele é Head de Operações e Enterprise Agile Coach na Rethink Tecnologia. Além disso, é acreditado pela Kanban University, é um AKP, no qual ministra as formações em TKP, KSD, KSI. E, Renan, seja bem-vindo. O palco é seu, amigo. Valeu demais. Pessoal, boa tarde, né, para quem está aqui no Brasil. Boa noite aí já, né, Jorge? Então, nesse horário aí, vocês já estão 19 horas aí, 10 minutos. Sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigado, né, pelo convite, obrigado pelo espaço. Como a Carla já trouxe, né, a gente já se conhece aí há pouco mais de um ano. A gente grava semanalmente, né, um podcast. E a gente vai trazendo sempre temas, né? A gente se propõe ali a ser um jornal ágil, então é muito legal ter essa troca. Assim como você, Jorge, muito obrigado, né, pela conexão, pela abertura e a todos que puderam estar aqui com a gente. E a ideia é a gente falar sobre débitos organizacionais e como que o Kanban Maturity Model, né, o KMM, eu ainda vou aprender, tá, Jorge? KMM, né? Ainda vou pegando os traquejos aqui, mas até o final aqui eu vou me comprometer a tentar trazer o linguajar o mais próximo possível. Eu, particularmente, sou muito fã, né? Sou muito fã da linguagem, a forma com que é falada, as expressões, então estou me sentindo em casa aqui. Valeu demais pelo convite. Renan, só um parênteses, por favor, desculpe ter lhe cortado. As perguntas, por favor, quem estiver a participar agora, por favor, coloquem no chat. No final, o Renan irá responder todas as questões que vocês colocarem no chat, tá bem? Obrigado. Show, muito bem, muito bem. Deixa eu me organizar aqui na minha tela. Me dê um segundo, por favor.
Pessoal, assim que vocês estiverem vendo minha tela, já me confirmem aqui, por favor, se já estão conseguindo ver? Dá para ver já, Renan. Tranquilo. Beleza. Excelente. Vamos lá. Pessoal, a gente está se propondo aqui a trazer, são 15h10 agora, a gente está se propondo a trazer aqui algo em torno de 40 minutos de conversa, né, de um bate-papo. Queria convidá-los para trazer mensagens aqui no chat, trazer perguntas, para a gente criar uma interação bem legal. O objetivo aqui não é palestrar, o objetivo é a gente ter uma roda de conversa enriquecedora, onde a gente pode trocar aqui bastante sobre débitos organizacionais, que é um termo que não é novo, mas ele vai emergindo, né, cada vez mais. A gente vai falar um pouquinho sobre o que são débitos organizacionais e como que o Kanban Maturity Model, né, o Kanban, ele pode ajudar nessa solução. Eu vou passar aqui por essa parte da apresentação. O Jorge já carinhosamente aqui já fez a gentileza de me apresentar. E aí, galera, assim, a gente fala sobre débitos organizacionais, né, sobre débitos, né, a necessidade ali da gente gerenciar alguns pontos específicos dentro da organização. E quando a gente pensa em débito, né, a gente pensa muito sobre débitos técnicos dentro de um contexto de tecnologia, débitos financeiros dentro de um contexto empresarial, de gestão, mas o débito organizacional, que é um conceito bastante poderoso, né, e ele se assemelha a essa questão do débito técnico, mas ele traz um viés muito mais significativo. Quando a gente para pensar, por exemplo, o que são débitos organizacionais, a gente pode pensar em uma série de eventos, né, que vão acontecer de forma aleatória, mas que, na verdade, se a gente for olhar em retrospecto da organização, a gente acaba vendo, né, que a gente tem alguns fundamentos que talvez não tenham sido observados, um planejamento de mais longo prazo que talvez não houve, né, uma devida atenção no planejamento, e aí esse débito organizacional ele vai se configurando ao longo dos anos de uma forma bastante transparente, de uma forma onde a gente não tenha talvez tantas evidências, mas que em algum momento esses débitos eles vão emergir. E isso pode sim ser bastante danoso para essas organizações. Deixa eu só fechar aqui o áudio, só um segundinho, pronto. E aí algumas empresas se concentram, né, sobretudo startups, basicamente na velocidade. Imagina que vários de vocês já tiveram contato direto ou indiretamente com alguma startup ou alguma empresa que mais recentemente começa a atingir um franco crescimento, e essa empresa ela começa a se concentrar na velocidade de achar um ajuste do produto e o mercado, né, o Product Market Fit, o tamanho do problema ali que essa empresa está se propondo a resolver dentro do cenário que ele está atuando, dentro do seu contexto, e todos os dias essas empresas estão gastando, investindo dinheiro, procurando todo esse fit com o mercado para fazer, obviamente, um crescimento, né, uma escalada de crescimento dentro do cenário que ela está atuando. O que talvez não seja tão observado, galera, é que à medida que essa empresa ela vai crescendo, o problema de débitos organizacionais eles vão aumentando, né, de acordo ali com o sucesso e também com a escala. Vários gestores, vários donos de organizações, várias diretorias olham para o crescimento organizacional no sentido da velocidade, no sentido da escalabilidade, sempre no caminho do sucesso. E isso está completamente correto, não há problema nenhum nisso. Porém, se a gente for aprofundar melhor nos processos, se a gente for aprofundar melhor em como essa empresa ela tem potencial ou não para gerar uma escala, os débitos organizacionais eles começam a emergir. Uma vez que a gente está completamente centrado na velocidade de crescimento, investindo grandes montantes de dinheiro para fazer com que esse crescimento ele aconteça, alguns problemas de escala, né, e de manutenabilidade dessa empresa, eles começam a emergir. E aí, parando um pouco para colocar em contexto, né? Num contexto aqui de TI, quando a gente fala sobre débito técnico, dívida técnica, como que a gente consegue resolver esse problema?
a gente vai refatorar, né? Sigla essa aqui que é utilizada para entrar no código-fonte, para entrar ali em toda a estrutura de TI e ir limpando, reestruturando algumas partes, né, desse sistema, desse aplicativo, dessa plataforma. E aí, então, esse ato de refatorar faz com que o código ele seja mais compreensível, essa aplicação seja mais estável, e isso não necessariamente vai adicionar novos recursos ao usuário. E aí, quando a gente coloca aqui uma visão comparativa, né, em relação ao contexto da organização, a gente tem, então, a dívida organizacionais, que são todos os compromissos e pessoas, cultura, né, que são feitos simplesmente para fazer. E aí, quando a gente olha para esse contexto de simplesmente fazer, nos estágios principalmente ali iniciais da empresa, a gente acaba tendo um acúmulo de mudança, decisões que os líderes deveriam ter feito, mas não fizeram. E aí aqui a gente pode pensar, por exemplo, decisões que ou a gente vai comprar certas brigas, ou a gente vai comprar certos compromissos que nem sempre, né, apresentam ali um caminho de solução tão rápido, tão prático. Mas quando a gente não observa e não tem esse tipo de debate, a gente invariavelmente vai ter ali um acúmulo de mudanças e decisões e atos de liderança que não foram realizados. E aí a gente tem aqui, então, uma reflexão, né, inclusive do Steve Blank, foi uma das pessoas que cunhou e começou a popularizar mais esse termo, né? Os processos ficam descuidados, as pessoas elas não olham para esse processo, os processos, invariavelmente, eles não estão tão bem mapeados. Decisões difíceis não são enfrentadas naquele momento, porque algumas soluções alternativas elas vão ser mais convenientes. E aí os riscos, obviamente, eles vão ser aumentados, as frustrações aumentam, e essa aqui é uma questão, né, que o Steve Blank, um pesquisador sistêmico, um consultor, ele já está trazendo para o mercado já há algum tempo. Então, quando a gente vai refletir nessas afirmações que o Steve Blank ele está trazendo para a gente pode correlacionar com o nosso dia a dia. Sabe aquela reunião que a gente deixa de entrar porque a gente sabe que vai ser uma reunião um pouco mais tensa, uma decisão difícil que a gente precisa enfrentá-la naquele momento, por uma questão ou outra dentro da organização, uma questão de planejamento estratégico, uma questão de crescimento organizacional mais estruturado, entrada em um novo mercado, ou simplesmente trazendo ali para questões e decisões mais do dia a dia, quando a gente não tem essa disponibilidade e nós não temos o ato de liderar certos movimentos de mudança, refundação, design organizacional, value stream map, todos esses processos que não são tão simples, a gente acaba tendo, então, essas frustrações aumentadas. E ele está se referindo, né, a algumas consequências negativas resultantes dessas decisões ou a ausência delas e ações que são tomadas para alcançar um resultado imediato. Se a gente está dentro de uma organização que a gente está enxergando uma oportunidade, mas talvez a gente não tenha a capacidade do negócio, né, o conceito aqui de business capabilities, e esses business capabilities, né, as capacidades de negócio não estão tão bem preparadas para almejar um crescimento. Vamos pensar num setor, por exemplo, bancário, né? Uma empresa do setor bancário precisa ter uma capability financeira bem estruturada, precisa ter uma capability daquele negócio para tomar decisões de investimento muito bem estruturadas, né? Validações de mercado que façam com que as oportunidades sejam rentáveis. Se a gente toma uma decisão de lançar uma plataforma, lançar ali um novo processo e a gente começa a olhar para esse cenário de uma forma mais imediatista, a gente acaba não conseguindo ter uma perspectiva e não medir as implicações de longo prazo, que podem e vão ter um impacto na eficiência e na eficácia da organização. Então, o que Steve Blank ele vem alertando já há algum tempo, mais recentemente ele lançou uma literatura que eu posso, inclusive, pegar e colocar aqui para vocês depois, quando a gente não está observando resultados e objetivos e situações no médio e longo prazo,
a gente começa a tomar decisões que vão ter um impacto, não agora. A gente pode, inclusive, a partir desse momento, olhar para aquele resultado imediato e comemorar esse resultado, e a gente deveria mesmo, mas a gente fez ali uma análise mais ampla, entendemos todo o cenário do mercado, todo o cenário onde a gente está trabalhando dentro daquele contexto, e aí aqui eu correlaciono, né, com todo o movimento de agilidade que está acontecendo no mundo. A gente tem percebido, alguns locais mais, outros menos, mas a gente começa a perceber cada vez mais uma desaceleração em relação a papéis de agilidade e para ter uma aceleração em capabilities e skills de agilidade. E aí, então, o movimento e resultado imediato de você ter pessoas apenas com o chapéuzinho, né, aquele cargo, o crachá da agilidade, isso gerou um efeito 10, 15 anos depois de a gente ter uma necessidade, uma carência, né, de olhar para a agilidade com um contexto mais amplo, um contexto onde outras partes da empresa, outras pessoas que não necessariamente estejam atuando de forma tão direta com a agilidade, a exemplo das áreas comerciais, marketing, financeiro, recursos humanos, infraestrutura interna, tecnologia, nunca tiveram ali talvez a devida atenção da agilidade. Como eu citei, algumas empresas mais, outras menos já estavam olhando isso, mas fato é que a gente começa a observar no mercado uma implicação disso no médio prazo. Agora as empresas estão tendo que realmente correr atrás. Um outro cenário, né, é quando a gente olha em retrospecto para as decisões que são tomadas dentro das startups. Grandes montantes de dinheiro, né, grandes investidores aportando de maneira ali, em alguns momentos indiscriminada, ou olhando para o resultado imediato de lançar uma nova plataforma, lançar uma nova empresa no mercado, mas hoje, né, 2023 está sendo considerado um ano, né, da eficiência operacional. Várias empresas, a gente acompanha, né, infelizmente, layoffs, algumas reformulações dentro da organização, o que nada mais é o movimento, né, do design organizacional reagindo bravamente a todos esses problemas aqui do débito organizacional. Então, esse ano está sendo considerado o ano da eficiência, onde muitas empresas estão atuando muito em cima desse problema da eficiência das organizações. E aí, quando a gente não faz esse movimento ou não tem um olhar a longo prazo, a cultura vai sofrer, a eficácia vai sofrer e as pessoas também vão sofrer. Então, quando a gente não observa, né, nós temos 3 principais pilares de impacto: cultura, eficácia e pessoas. As pessoas, elas podem vir a ficar sobrecarregadas, elas podem vir a ficar, né, cansadas, exaustas ali, porque existem tantos processos que as pessoas elas vão precisar para construir algo relativamente simples, elas precisam cumprir determinada burocracia. E aí a gente observando, né, cenários burocráticos dentro das organizações, a gente enxerga com muita facilidade um excesso de processos, um excesso de controle por falta de confiança ou por falta de visibilidade, falta de transparência, e aí tudo isso claramente tem um impacto na eficácia, e a cultura ela também vai sofrer diretamente com esses pontos. E aí alguns exemplos, né? A gente pode ter, por exemplo, débitos organizacionais no sentido de uma dependência excessiva de um único fornecedor ou cliente, falta de processos e procedimentos estruturados, a falta de documentação, né? E aqui vale um destaque, né, que a agilidade ela não é alcançada pela ausência total de burocracia ou documentação. A grande questão é como que eu vou conseguir fazer com que esse trabalho, né, de agilidade, de movimento evolucionário, ele aconteça de forma que vai ter, sim, certo grau de burocracia, sim, certo grau de documentação, mas que isso também não vire um problema, né, que seja numa forma mais medida para também não ter ali uma sobrecarga em cima disso. Resistência à mudança, e aqui tem um efeito cultural direto, né? Falta de diversidade. Quando a gente fala um pouco sobre resistência à mudança, a gente está falando do aspecto cultural de maneira direta. As pessoas, às vezes, por uma questão ou outra do passado, elas têm certas restrições
ou elas não estão tão acostumadas à mudança, porque o processo de mudar ele nunca aconteceu, nunca foram desafiados à mudança, e aí essa resistência à mudança ela vai invariavelmente acontecer dentro de um cenário onde a empresa ela vai ter muita dificuldade de evoluir, né, dentro da sua maturidade organizacional. E uma das principais origens é a falta de planejamento estratégico e visão de longo prazo. Se eu estou observando somente o meu próximo passo, principalmente gestores, lideranças dentro da organização, mas mesmo você que está ali dentro da parte operacional e que está executando os processos, é interessante a gente refletir o seguinte: será que esse processo eu estou executando porque alguém me ensinou que tem que ser assim, alguém me apresentou que deve ser dessa forma, ou eu estou aqui com um planejamento, uma visão, onde vai me permitir alcançar uma visibilidade de olhar para esse processo atual e planejar daqui a 6 meses ou 1 ano como que esse processo vai estar. Tudo isso dentro de um contexto de mudança evolucionária. Não estou querendo dizer aqui que a gente tem que fazer um as is e um to be, onde a gente vai projetar uma mudança, um futuro desejado. O que eu estou dizendo é, a falta de visão de longo prazo faz com que a gente tome decisões improvisadas para tomar um resultado, para chegar a um resultado imediato, mas a gente não faz uma análise mais ampla e profunda de quais seriam ali as implicações futuras. Só que é muito mais do que isso, né? Tem a ver com as decisões diárias. Tudo aquilo que a gente está executando no nosso dia a dia, seja numa reunião, seja num relatório, seja numa análise, todas essas decisões diárias, que em alguns momentos elas podem ser ultrapassadas, elas podem ser subjugadas, e aí a gente evita tomar certas decisões porque eu não quero gerar desconforto. E é claro que a gente não vai colocar em xeque uma cultura organizacional, não vai colocar em xeque toda uma forma, né, de condução de um cenário, mas decisões diárias, muitas vezes, não são tão simples, elas precisam ser tomadas. E aí a gente tem impactos, onde a gente tem uma falta de planejamento estratégico, decisões mais improvisadas, desempenho da organização fica comprometido, atrasos em projetos. Certamente aqui a maior parte, se não todos, já tiveram a oportunidade de trabalhar ou conduzir projetos que não foram tão bem sucedidos, do ponto de vista de prazos, retrabalho, uma falta de qualidade de um produto ou um serviço que gera prejuízo, e aí o cliente, né, ele vai gerar um prejuízo de imagem, um prejuízo financeiro, porque não está atendendo a expectativa dele, uma falta de inovação, uma insatisfação ali dos clientes e um ambiente de trabalho estressante. As pessoas claramente não vão se motivar se tivermos aqui um ambiente de trabalho que não esteja atendendo as perspectivas, né, das pessoas, as pessoas não se sintam bem. Mas e aí? O que a gente pode fazer, então, diante de todo esse cenário de débitos organizacionais? Quando a gente olha para essa questão, eu apresento vocês, então, o KMM. O KMM, né, ou Kanban Maturity Model, ele é um modelo de maturidade Kanban, que já vem sendo trabalhado aí há pelo menos 7, 10 anos, até um pouco mais do que isso quando a gente pensa nos conceitos, né? Mas esse KMM ele veio se reconfigurando com o passar do tempo, e ele é um modelo de maturidade que apresenta aqui 7 níveis de maturidade. Vai aqui desde ML0, né? ML aqui é para Maturity Level 0, até chegar no nível 6 de maturidade. Para cada um desses níveis, a gente tem algumas características, a gente tem um foco do trabalho, olhando para o nível 0 aqui, um foco mais individual. Quando a gente olha para nível 2 e 3, a gente está olhando mais para o projeto, para o serviço da organização. E aí, quando a gente está olhando para nível 6, aqui a gente está falando para um portfólio de negócios, né? Empresas que normalmente são nível 6, são empresas líderes de mercado. Então, o KMM está trazendo um racional onde você vai saindo do nível 0 e, aos poucos, de acordo com as práticas, toda a gestão de mudança que está acontecendo, esse nível de maturidade ele vai aumentando. E ele vai aumentando, pessoal, não no sentido de ter uma prática a mais, ter uma outra prática que até então a gente não estava sendo utilizado. O KMM, ele não prevê e ele não considera a quantidade de práticas que são implementadas,
mas ele sim considera que tipo de resultado que a gente está gerando, como, por exemplo, colaboração, transparência, um melhor entendimento do fluxo, uma visibilidade do propósito, né? Conhecer profundamente o propósito do cliente, e aí sim a gente consegue ter, então, uma sustentabilidade, né? Uma sobrevivência, e aí a gente cai num cenário onde a gente tem empresas que são mais resilientes. Empresas resilientes, né? E a gente destaca aqui 3 tipos de resiliência, que é uma resiliência estratégica, permite ali que uma organização ela mantenha relevância apesar das mudanças de contexto. Todos nós aqui passamos pela crise, né? Pelo problema sanitário em 2019, chamado Covid. E aí, quando a gente olha para o Covid ele teve pontos, do ponto de vista organizacional, né? Eu não vou colocar aqui o ponto de vista pessoal e humano, que isso a gente já sabe que foi muito ruim, mas do ponto de vista de empresas, algumas empresas, infelizmente, saíram do mercado, deixaram de existir, mas outras empresas, a exemplo do Zoom, que a gente está utilizando agora, a exemplo da Amazon e outras empresas, elas se tornaram empresas multimilionárias, né? Outras multibilionárias. A exemplo do Zoom, saiu de uma empresa com valuation de 250 milhões para algo próximo de 4 bilhões depois da pandemia. Então, a gente teve ali empresas resilientes, né? Um negócio moderno que facilitou e bebeu da fonte aqui, né, de todo um contexto organizacional e mundial. Depois a gente fala um pouco sobre resiliência operacional, que requer disciplina, congruência, alinhamento de ação e perspectiva, uma capacidade disponível para absorver o impacto. Se a gente tiver novamente aqui uma questão sanitária, ou se a gente tiver uma questão de um mercado que esteja mais difícil, né, o dinheiro ficando cada vez mais difícil e escasso, a resiliência operacional vai fazer com que essa empresa, ela, de alguma forma, sobreviva a esse cenário. E também uma resiliência pessoal, né? A empresa ela precisa de líderes, e líderes esses que assumam responsabilidades, que sejam responsabilizados, né? A questão de gerar accountability, ter accountable sobre um processo, e que tenham autodisciplina e ajam ali com integridade. Então, tudo isso, o Kanban, ele começa a fomentar esse caminho, né, dos tipos de resiliência organizacional, e a gente tem aqui algumas características para que essas empresas elas consigam alavancar este resultado. E aí, olhando um pouco mais para o cenário Kanban, o KMM, né, ele está sendo trabalhado e dividido aqui entre cultura, é a forma com que nós vivemos aqui, inclusive existe até uma fórmula da cultura dentro do KMM, que cultura é igual a práticas mais comportamentos e resultados. Nós temos aqui algumas práticas, é assim que a gente age, é assim que a gente pensa aqui dentro, e são os resultados. É tudo aquilo que a gente está conseguindo efetivamente gerar de resultado, tanto para o contexto interno da organização, quanto para os shareholders, né, investidores, e também para o cliente, principalmente. Então, esse método de mudança evolucionária e gerenciada está pautado aqui por esses 3 principais aspectos, né, princípios aqui que integram, né, toda essa estrutura e arquitetura da informação do KMM. E aí, esse modelo de maturidade, pessoal, existe uma analogia, né, esse aqui é um pôster oficial da comunidade, ele está trazendo aqui uma visão interessante e criando uma analogia com a pizzaria. Quando a gente olha para um nível inconsciente, nível 0, dentro de um contexto de uma pizzaria, é aquela pessoa, né, o pizzaiolo ali, que está fazendo de maneira artesanal algumas pizzas. Essa pizza ela vai variar se essa produção vai ou não acontecer de acordo com a pessoa, vai variar de acordo com essa pessoa, ela tem ou não alguns materiais específicos para realizar aquela produção. Então, do meu jeito, né, da forma com que eu, pizzaiolo, estou acostumado a executar. Se mudou o pizzaiolo, essa pizza ela vai mudar. Talvez ela venha ali uma pizza quadrada, né? Então, a gente precisa respeitar as características que essa pessoa, esse indivíduo, ele está trabalhando. E aí, nesse sentido, a gente começa então, a entender um pouco mais como é que funciona o conceito do serviço, né? Aquela prestação de serviço que está acontecendo dentro da organização.
Passado esse nível aqui inconsciente, a gente tem, então, o nível 1, que é focado em times. Só que essa pizza ela nunca é feita do mesmo jeito 2 vezes. Nós temos agora não mais um pizzaiolo, nós temos mais de uma pessoa, equipe de entrega, nós temos aqui uma equipe que vai fazer a pizza, uma outra equipe que vai fazer a cobrança do cliente, só que vai depender ainda muito do indivíduo que esteja fazendo essa pizza. O modo de preparo, o modo de cozimento, a forma e quem está entregando a pizza, se está indo por caminho A ou por caminho B, pode ser determinante para a qualidade. A percepção de entrega de valor ali por parte do cliente fica drasticamente ali comprometida, uma vez que, se o entregador optou por uma rota diferente, pode ser que essa pizza chegue fria, porque ele não previu que ali seria um caminho maior. O processo, ele começa a emergir, mas ele ainda é muito inconsistente. O processo, ele começa, olha, primeiro nós temos que comprar o material, depois nós temos que preparar a pizza para depois entregar. Então, a gente começa a ter uma visibilidade mais clara. Quando a gente olha para o nível 2, a gente começa, então, a ser orientado pelo cliente, né? Orientado ao cliente. A gente começa a ter mais corpo, mais processos, uma estrutura um pouco mais organizada. E aí a gente agora não depende mais do cozinheiro, né? Não vai depender mais ali do pizzaiolo, mas sim da liderança. Se a liderança ela tem uma característica, essas pessoas e equipe, a organização, ela começa a respeitar certos padrões. Se nós temos uma outra liderança, isso é muito comum, né? Quando a gente tem ali substituições de liderança por questões de escala, ou por questões de férias, ou qualquer que seja o motivo, que aquela liderança ela se tornou ausente por um determinado momento, a gente começa a perceber características distintas. Então, a gente começa a perceber que pizzaiolos trabalham da mesma forma, mas a liderança não. E aí os procedimentos, eles agora estão definidos e eles estão sendo seguidos com consistência. Esse cliente, ele começa a receber a pizza de uma forma mais padronizada, de uma forma um pouco mais equalizada, mas ainda não temos o ajuste ao propósito, que isso é conseguido aqui através, né, a partir do nível 3. Quando a gente olha para esse nível 3, a gente tem clientes sempre felizes. Então, o nosso serviço é consistente, a pizza, né, ela entrega de forma correspondente ao pedido que o cliente fez, com uma alta qualidade, um serviço está dentro das expectativas do cliente, o tempo, né, para poder entregar e pensar melhorias, ele existe, então as pessoas não estão o tempo todo produzindo de maneira ininterrupta. O processo com consistência, ele traz previsibilidade. Portanto, eu consigo atingir níveis, né, de planejamento e ter tempo para planejar ações. O processo está mais definido, ele é seguido de forma consistente, e mesmo pela liderança. Então, a liderança agora ela também está acostumada a trabalhar daquela forma que foi definida. A experiência do cliente, ainda não somos o melhor do mercado, mas a gente está sempre entregando pizza de qualidade. É aquela pizza que te liga na sexta-feira à noite ou te manda uma mensagem para te questionar, olha, nas últimas 4, 5 sextas-feiras, você pediu a pizza de calabresa com refrigerante ou um vinho ali que você já está acostumado. Só que a gente percebeu que essa sexta você ainda não fez o seu pedido. Eu já estou tomando a liberdade aqui de começar a preparar o seu pedido. Eu posso enviar? Eu sei que você gosta da pizza de calabresa com uma quantidade X de queijo, uma massa mais fina com uma borda recheada. A gente aprendeu o propósito e a gente sabe como satisfazer esse propósito do cliente. Quando a gente fala de riscos protegidos, então são empresas ali onde todos estão felizes. Não só o cliente, mas a gente também tem a empresa que começa a ter essa proteção de riscos. E aí a gente começa a ter cenários, né, de empresas resilientes, empresas perpétuas, e todas essas empresas elas começam a observar esse contexto da resiliência organizacional, porque está simplesmente protegida de riscos, né? A gente tem ali cenários onde Covid vão afetar, mas não vão afetar a ponto de quebrar essa empresa. A gente tem cenários onde essa empresa tem ali uma reserva de capital para absorver certos impactos do mercado ou uma mudança muito abrupta do mercado.
e aí agora a gente está lidando ali com o sucesso, né, no ponta a ponta do fluxo da organização. E aí a gente olha aqui, não vou entrar em tantos detalhes agora do nível 5 e 6, mas são as lideranças de mercado, as empresas que são simplesmente as melhores dentro do seu contexto. E aí a gente destaca empresas hoje que são nível 5 e 6, como a Amazon, Microsoft, Google, dentro dos seus mercados. Essas empresas elas são consideradas, né, as lideranças. Apple, por exemplo, dentro do mercado ali de gadgets. Então, a gente tem ali essas empresas que estão realmente construídas, né, elas são feitas para durar. E aí alguns resultados podem ser atingidos por cada nível. Quando a gente observa, por exemplo, o nível inconsciente, a gente tem uma falha em entender a necessidade do processo, a fé no indivíduo que está realizando aquela entrega. A gente olhando agora para o nível 1, o processo é emergente, uma entrega ainda muito inconsistente, mas a gente começa a ter benefícios de conseguir terminar o trabalho. A famosa frase do Kanban, né? Pare de começar e comece a terminar. Então, o foco fica mais na entrega e não em começar novas coisas. Ter mais transparência e menos sobrecarga. Chegando no nível 2, a gente começa a ter uma colaboração mais aprimorada, e aí a colaboração e uma comunicação, elas vão estar muito mais alinhadas, né? Eu colaboro, portanto, eu tenho uma comunicação muito mais assertiva, muito mais coesa, né, em relação ali à equipe. Uma maior empatia, principalmente com o propósito do cliente. Como que eu vou atender a esse propósito? Que qualidade é esperada desse cliente, né? Uma compreensão básica da capacidade. Portanto, eu começo a me tornar previsível e eu começo a responder perguntas difíceis, como: quando que vai ficar pronto? É bastante comum dentro de um cenário de tecnologia, principalmente, a gente ter pessoas e clientes que nem bem demandaram aquela solicitação, já estão querendo saber quando que uma determinada demanda ela vai ficar pronta imediatamente. Então, a gente começa a ter ali uma coordenação melhor e geral do trabalho. Depois disso, né, nível 3 aqui até 6, a gente começa a ter redução de tempos de entrega, maior equilíbrio, previsão, SLAs, né, promessas aqui de tempos, acordos de tempo bem atendidos, métricas acionáveis, onde eu consigo tomar decisões de uma maneira muito mais embasada, mas não no sentido de eu acho que vamos conseguir entregar. Não, todo esse processo ele pode ser previsto. E aí a gente consegue responder certamente perguntas, né, com nível muito maior de complexidade. E aí vocês podem estar se perguntando, né, mas como que a gente vai conduzir isso? Como que a gente, então, tira um nível de 0 para 1, depois de 1 para 2, de 2 para 3 e assim por diante? Esse pôster, ele mostra para a gente que o KMM, dentro do nível de maturidade organizacional, observando aqui esse aspecto especificamente, ó, nessa coluna, a gente começa a ter aqui níveis, né, de transição. Então, eu tenho um nível 0, nós temos um nível intermediário de 0 e 1, onde eu vou fazer uma transição. Depois eu tenho um nível consolidado de nível 1, mais uma vez, uma transição de nível 1 para 2 e assim por diante. E o Kanban, ele está organizado em 6 práticas gerais. Nós temos a prática de visualizar, limitar o trabalho em progresso, gerenciar o fluxo, políticas explícitas, criar ciclos de feedback e melhorar colaborativamente e evoluir de maneira experimental. A gente nunca vai ter certeza, antes mesmo de experimentar uma coisa nova, uma nova prática, se aquela prática ela é a prática correta para aquele cenário. Pode ser que sim, pode ser que não. O que nos resta é conseguir aplicar e, mais importante do que isso, criar um mecanismo de reflexão. Um mecanismo que são ciclos de feedback que vão me permitir que eu, depois de implementar uma determinada prática, e cada linha dessa que vocês estão vendo, né, é uma prática específica. O KMM ele tem 147 práticas ao todo, mas é claro que a gente não precisa colocar as 147 práticas, né, dentro de um serviço. Nós vamos colocando e retirando práticas e sempre medindo o resultado. É isso que vai fazer com que a gente saia, né, do nível 0 até chegar em níveis maiores aqui da organização. E é interessante perceber que para cada nível, seja ele um nível de consolidação ou de transição,
a gente tem algumas práticas que são específicas e indicadas para esse nível de maturidade. Se a gente está olhando para uma prática de consolidação, são práticas que têm maior feedback, são práticas que estão olhando de uma maneira um pouco mais analítica. E aí, quando a gente tem práticas de transição, que precisa gerar o desafio para o próximo passo, a gente tem práticas de visualização, de gestão de fluxo, de métricas, e isso tudo vai fazer com que as pessoas se incomodem, né, com aquele status quo. Então, esse mapa de práticas, né, esse pôster, ele está trazendo um caminho pragmático, objetivo, e faz com que a gente consiga ter ali uma resiliência, né, organizacional, uma reinvenção, e aí a gente começa, então, a resolver os nossos problemas de débito organizacional na prática. Se eu tenho um débito organizacional que diz respeito ali a um processo, eu poderia, por exemplo, colocar uma prática de criar um ciclo de feedback. Uma que é bastante comum hoje em dia, né, é a retrospectiva. A retrospectiva vai fazer ali uma provocação e reflexão para fazer com que a gente olhe para aquele processo, para aquele resultado que não está sendo adequado, e aí a gente consegue, então, atingir esse nível de maturidade mais elevado. Um outro ponto que é bastante discutido é se a gente vai ou não colocar todas aquelas práticas. Eu já falei aqui, né, há pouco, que a gente não vai colocar 147 práticas. E a gente não vai colocar todas as práticas, ainda que seja um conjunto menor de 3, 4, 5 práticas, a gente não tem a necessidade de fazer uma transição, né, uma ruptura muito grande. A gente deveria, na verdade, se preocupar em criar pequenas mudanças evolucionárias, pequenos estressores. Ao invés de fazer uma projeção de um processo A para um processo B, o famoso as is to be, a gente deveria, então, estar se preocupando aqui com o efeito curva J. Colocamos um pequeno estressor, a gente gera uma perda mais sensível de performance. Sempre que eu mexo num processo, a tendência natural é perder performance, mas eu não deveria perder performance num grande J, porque a paciência ali, principalmente dos nossos gestores e stakeholders, pode não durar tanto. Então, ao invés de ter um J muito grande, eu vou tendo pequenas variações com menor risco, uma mudança evolutiva. Eu não preciso desconstruir completamente um processo para fazer com que esse processo seja melhorado. Eu vou fazendo pequenas intervenções. E essas pequenas intervenções, inclusive, eu preciso dar tempo para que essas intervenções elas gerem um efeito, elas tenham algum tipo de efeito, ainda que seja um efeito ruim. E aí o modelo de mudança evolutiva, né, a gente encontra aqui um cenário onde, em um determinado nível de maturidade, digamos que seja um nível 1, aqui para o serviço, a gente tem um equilíbrio, nós temos processos que as pessoas podem não estar 100% de acordo com aquele processo, mas elas estão felizes, é o status quo que elas têm naquele momento. Eu estou feliz porque eu já me adequei, eu sei que não é o melhor processo, mas já me acostumei a executar. E aí a gente começa, então, a colocar aqui algumas práticas de transição. E aí eu vou fazer um efeito aqui de perturbação do equilíbrio, né? Perturbação aqui num sentido positivo da palavra. Eu vou romper com aquele equilíbrio e as pessoas, invariavelmente, elas vão ficar aqui infelizes. E aqui mora um risco. A gente precisa saber conduzir muito bem, e aí tem um aspecto dentro do KMM, que é a sociologia de mudanças, né? Que nada mais é o ato de você medir a temperatura, de medir como que está o cenário, para eu não colocar mudanças de mais nem de menos. Se eu coloco mudanças de menos, eu não mudo o cenário. Se eu coloco mudanças de mais, eu gero uma curva J muito grande e as pessoas claramente vão ficar infelizes e tem um risco, inclusive, de ruptura, de saídas e assim por diante. E depois que a gente sabe passar e conseguiu conduzir uma mudança dentro desse cenário mais gerenciado, né, que a gente não gerou tanto risco, a gente entra, então, para uma fase de consolidação. E essa fase de consolidação, as pessoas começam a entender esse novo status quo, essa nova forma de trabalho, e aí, a partir disso, a gente, em algum momento, vai chegar num novo platô, num novo equilíbrio, onde as pessoas ficaram novamente felizes, porém, num nível diferente de maturidade.
Existem casos publicados que essa mudança, né, uma transição de um nível de maturidade para o outro, ela demora, às vezes, ali 6 meses, 1 ano, 5 anos, vai depender dentro do contexto da organização que você esteja atuando e da habilidade, né, com que a pessoa faz essa mudança. Mas fato é que a gente deveria se preocupar menos em gerar grandes Jotas, não tentar fazer um processo aqui que eu brinco muito, que é futurologia, né? A gente tentar adivinhar como que nós vamos estar aqui em 2025. Não, estou projetando uma mudança organizacional para que 2025 a gente esteja exatamente no nível 3 de maturidade. Isso, infelizmente, não é possível. O que é possível é você ter consistência na mudança. Isso sim, o Kanban ele entrega, né? Plenamente possível aqui. Um outro ponto interessante da gente destacar é que existe, né, a famosa briga entre Kanban e Scrum, Kanban e Lean, Kanban e CMMI e outros métodos e modelos, né? E aqui eu estou trazendo para vocês que todos eles já estão integrados e completamente socializados, né, com o Kanban Maturity Model. A gente tem aqui pontos específicos de correlação. Quando eu tenho aqui um processo inconsistente dentro do CMMI, é costumeiro utilizar a palavra, né? Eu tenho uma abordagem ad hoc para a gerência do trabalho, ao mesmo tempo que eu tenho características aqui do MURI dentro do Lean, e aí assim por diante. Quando eu estou focado em times, a gente tem também características aqui do MURI, temos questões dentro do CMMI que a gente consegue ir gerando, então, várias correlações. Eu quis trazer esse pôster para vocês especificamente, só para tentar desmistificar que, para que a gente possa ter Kanban, a gente precisa tirar Scrum, ou tirar TPS, ou tirar qualquer que seja a abordagem? Na verdade, não. A gente não precisa disso. E aí, por fim, se a gente quiser, então, começar com o Kanban, qual que seria, talvez, o nosso primeiro passo? Uma das melhores maneiras... uma das maneiras mais coordenadas que a gente tem é utilizando aqui o static, né, que é o processo de approach, de início, que a gente costuma utilizar. Esse static, ele é um conjunto de análises onde a gente vai identificar qual que é o produto ou serviço ou time que a gente está avaliando, qual que é o propósito desse serviço, até para a gente entender ali algumas características. Fontes de insatisfação, tanto interna quanto externa. Quais dores que estão motivando a mudança? Por que que a gente quer mudar? E aí, nesse ponto específico, a gente elimina aquela questão. A empresa quer ser ágil. Ok, mas quer ser ágil por quê? E temos muitas empresas ainda e gestores que, infelizmente, começam a gaguejar um pouco para responder essa pergunta. A gente faz ali uma análise da demanda, uma análise da capacidade, né? Entende taxas de entrada, taxas de saída, que tipo de demanda que a gente está trabalhando, quais são as políticas regentes nesse primeiro momento. Então, um dos princípios ali, o primeiro princípio de mudança do Kanban, comece com o que você faz agora, não queira entrar e já fazer ali toda uma mudança. Entenda primeiro como que funciona o processo atual. Quais são as cadências, quais são aqui as classes de serviço, ou em outros termos, né, os critérios de risco, e aí, por fim, o desenho de um workflow. Feito essa dinâmica do static, a gente consegue ter uma visibilidade muito mais clara de como que a gente vai projetar um sistema Kanban robusto. E essa aqui, pessoal, para a gente fechar, já estamos aqui a 5 minutos do nosso tempo, né, Jorge, Carla? Eu queria deixar pelo menos 5 minutinhos aqui para as perguntas. É uma maneira bastante prática, galera, da gente conseguir implementar Kanban e começar a mudar o jogo realmente da resiliência organizacional. Deixar o espaço aqui para perguntas, mas... Não, tranquilo, Renan, tranquilo. Agradecer. Estamos ainda dentro do nosso tempo. Temos aqui 2 perguntas, mas antes das perguntas, Solange, quer dar alguma palavrinha? Nossa outra co-organizadora aí também do Heart of Agile. Sim, olá, Renan, tudo bem?
Então, Agora sim, estava no mudo. Olá, tudo bem? olá, tudo bem? Né, eu entrei já tinha iniciado aqui a sua apresentação. Parabéns, excelente apresentação. Uma abordagem muito abrangente aí, foi muito interessante. E eu queria falar com o pessoal, né, que vamos fazer uma foto, então, quem quiser aparecer na foto antes das perguntas, então, por favor, que abram as câmeras para ficar registrado. E depois, então, passamos para as perguntas. Tá bem. Renan, se você puder, por favor, tirar a partilha. A gente tira a Agora. foto aqui. Quem puder Prontinho. abrir as câmeras. Você tira a foto aí ou tira aqui, Solange? Se você puder fazer, Jorge, é Tá melhor. bem, tá bem. Quem puder aí ligar a câmera, vamos tirar. Muito obrigado aí pela presença de todos. Logo a seguir, a gente já começa aqui as perguntas. Obrigado, Renan, por esse tempinho. Vou tirar, então, aqui a foto. Atenção, pose. Aí que eu vou tirar mais uma, só para garantir. Sim. Agora, sem surpresas. Atenção. 1, 2 e... Ok. Ok. Renan, é o seguinte. Bom, primeiro, parabéns aí pela apresentação. Foi muito esclarecedor, foi bastante interessante. E uma das coisas que às vezes eu vejo as pessoas que não têm muito conhecimento do Kanban, né, é achar que o Kanban é só o quadro, né? Sim. E o meu conhecimento é muito mais Scrum do que Kanban, mas eu sei que o Kanban não é só o quadro. E eu já recebi essa afirmação errada, né, para cima de mim algumas vezes, e eu tive que explicar mais ou menos, pelo pouco conhecimento que eu tenho de Kanban, que o Kanban não é só o quadro. Eu tenho aqui uma questão para ti. Nós que somos da área de TI, nós temos essas nomenclaturas, né? Esse vocabulário Kanban, Scrum, agilidade, muito dentro da nossa cultura, né? de tecnologia. Mas a gente sabe, como você bem falou do Kanban, do KMM, essas coisas todas, ele é um modelo de gestão, né? Um modelo para poder ser implementado em empresas. E quando a gente fala em empresas, empresas em geral, não é só de TI. Então, minha questão é o seguinte, eu não sei se você já teve alguma experiência da implementação do Kanban, né, do KMM, ou desse modelo, dentro de empresas que não sejam de TI. Sim, e qual foi sim. a complexidade que você sentiu para as pessoas que não têm essa cultura de TI? Elas absorveram bem? Como é que foi essa implementação em empresas que não são de TI, ou equipas que não são de TI, né? Excelente. Sim, temos vários casos. Curiosamente, Jorge, hoje nós temos, por exemplo, no reporte de Kanban que saiu no final do ano passado, a área financeira e marketing, muito próximo ali em termos de uso do Kanban, né? Então, a gente tem bastante coisa, bastante empresa que já está utilizando. Eu mesmo tive a oportunidade. No momento aí da minha apresentação, você citou a Direcional, né? A Direcional é uma empresa de engenharia, onde nós fizemos a implementação de todo um sistema Kanban dentro da área financeira. Então, veja bem, um contexto de engenharia, né, uma empreiteira, dentro de um cenário de finanças e também dentro de um cenário de marketing, né, numa outra organização. A grande questão que eu coloco, Jorge, é muito no sentido do propósito. Qual que é o propósito pelo qual essas empresas ou equipes e serviços estão querendo fazer a mudança? Uma vez que a gente consegue identificar melhor esse propósito, as pessoas elas tendem a se engajar muito mais. Se você chega, por exemplo, vamos colocar a Solange aqui como exemplo, né? Se você vira para a Solange e diz o seguinte, olha, agora este aqui é o seu novo processo, você precisa executar? A Solange talvez, estou supondo aqui, tá, Solange?
que você poderia reagir, não, né, de forma tão positiva, você talvez não aceitaria muito bem. Fato é que a gente poderia, por exemplo, entender com a Solange primariamente, Solange, quais são os problemas que você tem, quais são os problemas que a área tem, os impactos que isso gera dentro do cliente, seja ele interno ou externo, o Static, ele serve para exatamente fazer essas perguntas, e depois que a gente o fez, a gente começa a ter, então, um engajamento. E aí a gente pode, inclusive, começar com o Kanban sem citar, né, o Street Mode, a gente entrar com o Kanban sem citar o nome do Kanban. O Kanban, ele não preconiza que você fale assim, não, nós vamos utilizar Kanban. Não, começa com uma gestão visual, começa com uma métrica, começa com alguns indicadores, você já está fazendo o Kanban desta forma. Então, Jorge, eu traria 2 dicas práticas aqui. Primeiro, entenda o seu propósito, entenda o propósito pelo qual as pessoas estão te chamando ali, e entenda como que você vai conduzir essa mudança. E não precisa necessariamente sair vendendo para toda a empresa, que agora nós temos ali um kanbanista, né, colocando Kanban na empresa inteira. A gente pode fazer um movimento muito mais nas sombras. As pequenas mudanças, né? John Kotter, uma vez, ele falou que o bom agente de mudança é aquele que não aparece. E isso é verdade. Se a gente começa a fazer as mudanças sem querer tanto protagonismo, o nosso protagonismo vai ser daqui para frente quando a gente tiver o resultado. Então, mais do querer ser, é querer pertencer. Você conseguir movimentar. E aí ficaria, então, com essa dica prática aí. E a aceitação realmente foi muito legal, porque a gente fez várias sessões de identificação de propósito, dinâmicas de team building, todo um contexto antes mesmo da gente pensar em quadro Kanban. Muito bem. Belas palavras. Renan, já estamos aí no final. Eu agradeço muito aí a sua presença, agradeço as pessoas que estão cá conosco até o momento, aos meus colegas do Heart of Agile. Não sei se quer deixar aí as últimas palavras, Renan, da apresentação de hoje, e aí logo a seguir encerramos. É isso, pessoal. Sim, só agradecer, né? Eu acho que o convite foi muito legal. Espero que eu tenha conseguido trazer aí a contento, né, um pouquinho do que vocês esperavam ver sobre Kanban. É claro que em 1 hora não daria para resumir tudo, né? Eu só quis trazer para vocês que o Kanban, ele está aí, ele está presente em várias organizações gigantescas no mundo, já estão utilizando. Eu poderia trazer diversos exemplos aqui. E aí a gente consegue, então, mudar o cenário, né, das empresas e das organizações que a gente esteja atuando aí. Então, qualquer coisa que vocês precisarem, eu estou disponível aí no LinkedIn, podem me chamar para a gente trocar algumas ideias, e fico aberto aqui a novos convites, né, não só como um palestrante aqui, mas também como um ouvinte, né, para contribuir de alguma forma. Muito obrigado. Nós que agradecemos, Renan. Bom, essa apresentação... Desculpe, Solange. Solange? Obrigada, Renan, por aceitar o nosso convite, e vamos pensar em eventos futuros para abordar um pouco mais sobre o Kanban. É isso aí. Show. Ok? Então, Bom, excelente. Obrigada a todos. Obrigado aí a todos. Essa apresentação vai ser disponibilizada em breve no nosso canal, o PDF também da apresentação, e até a próxima, gente. Boa tarde. Valeu, pessoal. Boa tarde. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.